A gente, toda semana, Ju, a gente faz um treinamento hoje dentro da Globus, né, de algum produto que a gente comercializa. A gente é uma corretora multiline e a gente, como a gente estava dando os treinamentos, e a gente resolveu trazer algumas pessoas de fora para falar sobre algumas linhas e trocar um pouco de experiência aqui do que a gente tem, dos nossos riscos e com a experiência desses profissionais para ter uma troca, né? As pessoas terem uma outra visão dessa linha de negócio. E a gente hoje vai falar sobre o RC. A Juliana trabalhou comigo durante quase 11 anos. A gente trabalhou junto na Aliança, depois a gente foi para a GCS. Não é porque a gente trabalhou junto, mas eu considero hoje ela uma das melhores profissionais de RC. Ela tem mais de 15 anos de experiência na linha, já foi para a Alemanha. Na Alemanha ela não tratou exatamente de risco de responsabilidade civil, mas ela teve a oportunidade de trabalhar junto com um board member da GCS na Alemanha, enfim, vendo toda a parte estratégica da GCS, e voltou recentemente. Tem uns 4 meses já, Ju, que você voltou? Desde Não, voltei em janeiro. Janeiro, já tem mais de 8. Voltou para assumir a linha de responsabilidade civil aqui da América Latina. E hoje ela vai falar um pouquinho sobre a responsabilidade civil e vai trazer um pouquinho de exemplos de sinistros para a gente. E eu espero que todo mundo faça perguntas. A Ju adora conversar sobre a RC, adora responder. Ela é quase uma professora quando se trata de Me RC. segura, senão esse treinamento vai durar o dia inteiro. E façam bastante perguntas. É uma linha que ela vem sofrendo modificações nos últimos 10 anos, né? A gente tinha uma linha que não tinha tanto sinistro, né, Ju? E a gente vê agora, uns 7, 8 anos para cá, o número de reclamações aumentando expressivamente e com valores até um pouco maiores, né, Ju? Principalmente na parte de empregador, enfim. Sim. E os sinistros mais complicados e mais diversos, né? A Ju tem experiência nos grandes sinistros do Brasil e nos grandes riscos também. Então, Ju, vamos lá. Floor is yours, como falava o nosso antigo chefe. Bom dia, pessoal. Então, o Rô já fez a introdução. Eu estou aí no mercado de seguro há quase 20 anos e os últimos 16 em RC. Eu amo de paixão, né? Mas eu fico um pouco triste com o que o mercado faz com os prêmios dessa linha, mas o assunto em si eu amo de paixão. Então, assim, fiquem à vontade para fazer perguntas. A gente só tem 1 hora, então vou ter que ser um pouco breve. Depois o Rô marca outros calls para a gente falar de assuntos que vocês tenham mais dúvidas, né? Eu vou ser bem genérica agora, mas fiquem à vontade para fazer perguntas, tá bom? Bom, vamos lá. Primeiramente, vamos falar o que é o RC. Eu gosto bastante... perdão, vocês estão vendo minha apresentação? Vocês conseguem enxergar? Ok. Sim, dá para ver. Beleza. Eu gosto muito dessas 2 bolinhas aqui que meu primeiro chefe de RC fez para mim, que eu acho bem interessante, principalmente quando a gente vai conversar com o segurado, com o advogado do segurado, enfim, porque muitas vezes o cliente fala, mas eu tenho responsabilidade por isso, né? Então, o que eu quis mostrar com essas 2 bolinhas aqui, né? Você tem, né, pensando só no nosso seguro de RC, tem 3 códigos na Justiça Brasileira que fazem relação com o seguro de responsabilidade civil. O Código Civil, de 2002, o Código Trabalhista e o Código de Defesa do Consumidor. Então, são esses 3 códigos, basicamente, que o seguro de RC, de alguma forma, vai cruzar com ele e vai cobrir uma parte das responsabilidades determinadas por ele, tá? Então, a responsabilidade do segurado é essa esfera maior e o seguro de responsabilidade civil, essa esfera menor. Então, a gente cobre uma parte, mas a gente não cobre absolutamente toda a responsabilidade do segurado. Isso é muito importante, até para quando for ter conversas, né, com clientes e os advogados deles, conseguir passar essa segurança que, o seguro ampara boa parte da sua responsabilidade, mas não tudo, né? Já tive advogado de segurado querendo revogar basicamente toda a lista de exclusão da apólice. Então,
a gente precisa ter isso um pouco claro, né, que o seguro vai até a página 2 e o resto é responsabilidade do próprio segurado. Um exemplo é a responsabilidade, é o risco do negócio, né? Então, você vai ver alguns desvios no mercado, mas em linhas gerais, quando você fala de prestação de serviço local de terceiro, uma empresa que vai fazer a manutenção do ar-condicionado de um condomínio de escritórios, o ar-condicionado em si, se essa empresa causar um dano, em teoria não é um risco coberto, porque esse é o risco do negócio dela. Ela está lá para arrumar o ar-condicionado. Agora, o restante dos danos que ele vier a causar durante o trabalho de manutenção teriam cobertura. Então, se vazar água em cima dos equipamentos eletrônicos que tiverem nesse escritório, se eles deixarem cair uma escada em cima de alguma estante de vidro, enfim. Coisas que aconteçam enquanto o segurado estiver lá dentro, que não sejam o ar-condicionado, teriam cobertura. Mas o ar-condicionado é risco do negócio dele, em princípio não teria cobertura. Isso depois a gente pode endereçar as especificidades, mas é só para a gente não se alongar muito nesse ponto. As principais modalidades do seguro de RC, e aí, assim, eu estou vendo bastante evolução no mercado. Algumas seguradoras para pequenas e médias empresas, elas criaram pacotes já definidos de coberturas por atividade. Então, você vai ver, por exemplo, algumas seguradoras vendendo seguro de responsabilidade civil para pet shop. E aí você tem uma série de coberturas que são as mais comuns para aquele tipo de risco. Seguro de responsabilidade civil para cabeleireiros, seguro de responsabilidade civil para pequenos supermercados. E aí você tem os pacotinhos já determinados. E você tem aí para média, grande empresa, você já não tem esse pacote por atividade, você tem que selecionar as modalidades dentro do RC que você quer montar a apólice para aquele segurado, tá? Então, eu vou mencionar as principais modalidades do seguro de RC. Estabelecimento comercial ou industrial, que é o famoso RC Operações. Essa normalmente é a cobertura que, exceto na apólice que é só de obras ou numa apólice só de prestação de serviço, normalmente todas as outras apólices vão ter essa como cobertura básica. Tá? O que ela vai cobrir? Existência, uso e conservação do imóvel do segurado. E o que isso quer dizer, né? A gente teve um sinistro 2015, numa hidrelétrica, lá no norte do país, que, enfim, é um rio Madeira, ele, em média, na época de chuvas, ele sobe uns 9 metros. Naquele ano específico, ele subiu 19 metros, 10 acima do normal. E aí uma série de comunidades ribeirinhas foram alagadas, algumas cidades inteiras foram alagadas. Enfim, a gente contratou, isso foi sinistro nosso, eu não vou mencionar o nome do segurado, a gente contratou uma série de especialistas que mostraram que o motivo daquela cheia excepcional foi um degelo na Cordilheira dos Andes e um excesso de chuvas naquela região. Uma chuva que acontece a cada 300 anos aconteceu naquele ano e por isso o rio subiu 10 metros acima do que ele já subia. Porém, a Justiça brasileira determinou uma responsabilidade objetiva do nosso segurado, ou seja, ele teria que provar que a culpa não é dele, nesse caso, pelos alagamentos. E o link que ela fez foi a existência da barragem. Ela não rompeu, o segurado não cometeu nenhum erro na operação das comportas, ela somente existia naquele rio. E a gente teve que pagar o sinistro. Foram alguns anos ou meses, enfim, acho que a gente acabou pagando por acordo do sinistro, da regulação do sinistro rolando, mas tinham terceiros a 300 quilômetros de distância da barragem, só para vocês terem noção do absurdo. E, por fim, o simples fato de existir, a Justiça atribuiu aquilo como uma das causas do alagamento e o nosso segurado, junto com a gente, teve que pagar pelo sinistro. O sinistro como um todo passava de 600 milhões, mas a apólice era bem menor que isso, mas foi a apólice inteira. Então, esse é um exemplo de o simples fato de existir. Pode ser um gatilho para sinistro de RC, tá? A operação do segurado em si, então, a gente sempre tem que lembrar que o RC, o objetivo dele jamais é cobrir os bens do segurado, né? Algumas exceções no mercado, depois a gente pode falar sobre isso, mas em linhas gerais ele sempre vai pensar em danos causados à sociedade, danos causados aos clientes, aos terceiros que porventura estejam no local segurado. Isso é mais comum pensar em shopping, supermercado, mas você tem alguns tipos de indústrias que você tem prestadores de serviço o tempo inteiro dentro da indústria. Você vai ter situações, o empregado, né, o funcionário é um terceiro para a operação do segurado.
Então, a gente sempre vai pensar o seguro de RC, qualquer dano que não seja o próprio segurado, tá? Então, a operação do segurado, ela pode causar um dano. Então, se você pensar que tipo de operação do segurado? Concessão de rodovia. Concessão de rodovia é uma atividade que gera risco à sociedade, tá? Então, é o tipo de coisa, o segurado ganha dinheiro, mas a sociedade está exposta a um risco aumentado. Você tem uma série de acidentes em rodovias todos os dias, muitos deles, a culpa é do motorista, a culpa é da pessoa que vai atravessar a rodovia fora da passarela, mas muitos são culpa do segurado. Então, você pega uma rodovia que ela é muito propícia a ter neblina, né? Sabendo disso, o segurado tem a obrigação de montar comboio nos horários que tem os picos de neblina. E as pessoas só vão poder atravessar o trecho de neblina em comboio. Se por algum motivo X, naquele dia, o segurado não fez um comboio e teve um engavetamento lá, 10, 15, 20 carros, grandes chances dele responder pelo dano de todos os carros, dano material, todos os carros, as pessoas que sofreram dano corporal, porque ele tinha a responsabilidade de ter feito o comboio e não fez, tá? Então, isso é um sinistro de operações. Apesar de ser uma apólice de concessão, a apólice de concessão, ela é uma apólice de operações, só que com algumas coberturas automáticas que num clausulado normal de operações você precisa pedir para adicionar, tá? Então, esse é um exemplo de sinistro de operações. Outro sinistro de operação, também esse foi famoso, foi para a mídia, pode até falar o nome, que era um segurado que o Rô amava, quase me matou do coração quando ele trouxe para a Allianz. E eu brincava com ele que o sinistro desse segurado seria uma explosão no Porto de Santos e a gente saberia pelo Jornal Nacional. E não foi o Jornal Nacional, se eu não me engano, acho que foi Bom Dia São Paulo, coisa do gênero, mas foi pela mídia que a gente soube, que foi um incêndio gigantesco no Porto de Santos, causado pelo Grupo Ultra. Foram 9 dias de incêndio, porque precisava de uma espuma especial para controlar, porque era incêndio de produto químico, a água não resolvia. E aí a quantidade de espuma que o segurado tinha disponível e de todas as empresas do Porto de Santos não foi suficiente, eles tiveram que importar espuma dos Estados Unidos, uma espuma alemã dos Estados Unidos, o exército trouxe a espuma até Santos. Então, foram 9 dias de incêndio, graças a Deus foram só 4 tanques que pegaram fogo, era uma área com 180 tanques, e eles conseguiram conter para ficar só nos 4. E foi um sinistro que parou o Porto de Santos, parou uma parte de alguns berços de atracação, uma série de caminhoneiros não puderam terminar de descer a serra para descarregar os seus produtos, uma série de empresas tiveram que parar suas exportações e tiveram multas contratuais. Foi um pega para capar. Eu lembro cada dia que passava, né, o desespero, né, Rô, por não conseguirem controlar o incêndio. E esse é um sinistro clássico de operações, tá? A operação do segurado era estocar produto químico. Houve um erro lá durante um processo de manutenção e o que causou o começo do incêndio. Um sinistro que passou de 500 milhões de dólares. Fala, Rô. Eu lembro que na época teve uma discussão, né, Ju, porque não teve um dano porque assim, o maior dano desse caso foi a paralisação, né, o lucro cessante da paralisação do porto e de ter mais atividades ali das empresas ao redor, né? Só que você não, assim, a empresa não causou um dano direto, né, material dentro do porto, né? Não. E isso foi uma discussão grande, eu lembro na época que assim, se você não tem um dano físico, como é que você indeniza esses caras, isso é uma né? parte importante para vocês se atentarem, é clausulado, né? Então, assim, tudo na vida tem um preço, né? A seguradora pode cobrar mais barato, mas ela tem um clausulado mais restrito, a outra tem um clausulado all risks e aí vai, né? O caso específico desse segurado, ele não tinha uma policy all risks, ele tinha um RC com as coberturas nomeadas, tinha uma série de cláusulas particulares, mas a situação do dano consequencial não tinha cobertura. Então, o que a apólice dele cobria? Ela cobria dano material e lucro cessante, né? Então, lembrando, o RC, ele vai cobrir dano material e corporal causado a terceiro, o lucro cessante dessas pessoas ou empresas que sofreram o dano moral, o dano estético, mas tudo relacionado ao dano material e corporal amparado pela apólice. Nesse sinistro gigantesco, teve terceiro, porque o produto químico que pegou fogo não era do Ultra, era de uma outra empresa.
Os tanques não eram deles, eles só eram responsáveis por operar aquela área, então nem os tanques eram deles, nem o conteúdo era deles, então ali você tinha um cenário de terceiro, o dono do tanque e o dono do conteúdo, mas, como eu disse, parou o Porto de Santos, então você teve uma série de navios que não atracaram, você teve uma série de caminhões que não puderam descarregar ou carregar as suas mercadorias, você teve caminhão que teve as mercadorias estragadas, porque passou o tempo que elas podiam ficar lá frigorificadas, você teve empresas que deixaram de exportar os seus produtos. Então, esses terceiros que não tiveram dano material, não pegou fogo no caminhão, não pegou fogo no navio, não pegou fogo no armazém daquela indústria que ia exportar, esses terceiros que não tiveram nenhum dano material, eles não tiveram cobertura na apólice. Então, foi um sinistro que passou de 500 milhões de dólares, mas a parte que teve cobertura no seguro foi muito menor, tá? Existe clausulado para isso. Tem clausulado all risk que ampararia essa situação. Tem clausulado all risks no mercado que fala o seguinte, havendo um terceiro que sofreu dano material e teve o seu lucro cessante, todos os demais terceiros que tiverem prejuízo financeiro também terão cobertura. Então, esse clausulado naquele sinistro teria amparado, sei lá, uns 80% do prejuízo do segurado e não o percentual que ele acabou recebendo da apólice naquela época. Então, é muito importante saber, conseguir elencar quais são as seguradoras que têm clausulados mais amplos, quais são as seguradoras que têm clausulado mais restrito. Tem seguradora que tem os dois e ela que decide quando ela usa qual. Você pode pedir, mas ela pode te negar. Então, vocês precisam tomar muito cuidado. Para trazer mais próximo, rede de shopping center. Você pode ter situações que você tem um incêndio dentro de uma loja num shopping center. E aí o shopping fica interditado 3, 4 dias. Ou, dependendo da proporção do incêndio, pode ser mais. Numa apólice normal de shopping, de RC, aquela loja que teve o incêndio e o lucro cessante dela, se a culpa foi do shopping, tá? A gente sempre tem que ver quem é a culpa, se bem que os lojistas são terceiros entre si. Então, você tem alguns cenários aí de possibilidade, mas vamos pensar assim, a culpa é do shopping e o incêndio foi na Magazine Luiza. Queimou tudo. Numa apólice normal de shopping, o Magazine Luiza vai ter a cobertura para tudo que queimou e o lucro cessante dela do tempo que ela ficar fechada para reformar a loja e abrir de novo. Porém, todos os demais lojistas que não puderam vender, porque as suas lojas ficaram fechadas junto com o shopping até Defesa Civil liberar, bombeiros liberarem, enfim, esses não têm cobertura. Mas tem clausulado no mercado que daria cobertura para essas empresas também, tá? Então, é esse mesmo cenário que eu falei para vocês. Um terceiro teve o dano material amparado pela apólice, e aí os demais que tiveram prejuízo financeiro por causa do impedimento de acesso também tem cobertura, tá? Então, importantíssimo ler clausulado. Importantíssimo fazer as comparações, para vocês terem certeza do que vocês estão vendendo para o cliente. Tá bom? Dúvida até aqui? Tá fazendo sentido? Tá. Beleza. RC empregador, né? Isso, cada dia mais tem dado dor de cabeça para o mercado segurador, mas as seguradoras ainda não conseguiram achar uma forma de endereçar isso saudavelmente. Na América Latina, o Rô falou, eu mexo com o México para baixo, você tem países que você não dá empregador, porque a sinistralidade é tão alta que não existe prêmio que faça sentido. Você tem países que você limita por pessoa, por evento e por ano. Então, vamos supor, $50 mil por pessoa, 100 por evento, 500 no ano, né? Então, você tem isso. E aqui no Brasil, as seguradoras, por mais que elas já estejam perdendo muito dinheiro com o empregador, ainda não encontraram uma forma de endereçar essa cobertura, a não ser por franquias, que a gente vem vendo, pelo menos nas atividades mais nervosas para essa cobertura, a gente vê as franquias crescendo aí de mês a mês, ou enfim, a cada 6 meses a gente vê alguma reação de franquia para essa cobertura. O que o empregador cobre? De novo, depende do clausulado. Cuidado, tá? Você tem 2 tipos de clausulado para empregador. Você vai ter um empregador que ele vai cobrir morte, esse todos cobrem, invalidez total e permanente, e você vai ter um empregador que vai cobrir morte e invalidez permanente. A palavra total aí faz toda a diferença para vocês, tá? Se você falar invalidez total e permanente, a pessoa tem que estar vegetal na cama. Não vai mais sair dali,
tá? Isso é o total e permanente. A invalidez permanente, ela pode estar inválida permanente do dedinho, ela pode estar inválida permanente para aquela função, mas ela pode fazer outras coisas. Então, eu já vi sinistro, a pessoa perdeu a perna, ele não pode mais ser, ele era motorista e perdeu a perna no acidente. Então, ele não pode mais ser motorista, mas ele pode fazer outras coisas. E, normalmente, a empresa é obrigada, né, a justiça obriga o segurado a dar uma função para aquela pessoa na empresa, tá? Então, assim, cuidado com o clausulado. Se vocês pegarem uma cobertura de empregador que é total e permanente, vocês têm que ter consciência que é só se a pessoa ficar um vegetal que o seguro vai pagar. Se ela tiver funções, né, se ela puder executar outra função, o seguro não vai pagar. Então, e aí, o seguro de empregador há uns 12, 14 anos atrás, perdão, o sinistro de empregador era um sinistro de R$200 mil, R$400 mil no máximo. Um sinistro de empregador nos últimos 3, 4 anos é um sinistro que ele já começa a brincadeira perto de R$1 milhão. E eu não estou falando, foi um engenheiro que morreu, né? Porque a função da pessoa faz diferença, o salário, a idade, se é casado, se é solteiro, se tem filho, tudo entra na conta da indenização do empregador. Eu estou falando assim, um funcionário de fábrica que ganhava 1, 2 salários mínimos e tinha um filho. É um sinistro de R$1 milhão. Tá? Então, o empregador, raramente o segurado vai conseguir se livrar desse sinistro. Mas é muito raro. Eu só vi um caso até hoje, que quem morreu foi engenheiro de segurança do trabalho porque não estava usando EPI. Aí, neste caso, o segurado conseguiu ganhar na justiça que foi culpa exclusiva da vítima. Porque, poxa vida, é o engenheiro de segurança do trabalho daquele segurado e ele morreu porque não usou EPI. É muito complicado. Ele conseguiu provar que a culpa foi exclusiva da vítima e não pagou o sinistro. No resto, dificilmente o segurado vai se livrar, tá? Então, a maioria das seguradoras vão tentar fazer um acordo em vez de deixar correr na justiça, porque quanto mais tempo na justiça, maior a indenização. Sobre o valor da indenização, você tem 1% de atualização de juros de mora por mês e você tem custo de defesa, né? E se a seguradora, junto com o segurado, perderem a ação, quer dizer, a seguradora está ali auxiliando o segurado, né? Mas se o segurado perder a ação judicial, ainda tem os honorários de sucumbência, que é pagar o advogado da outra parte. Então, isso tudo entra no sinistro de empregador. Juliana. Oi. Meu nome é Salvatore, eu cuido da parte do sinistro aqui da corretora. Deixa eu aproveitar de fazer uma pergunta. Vamos lá. Você tocou num ponto do RC empregador quanto à invalidez. Ok. Uhum. A empresa, geralmente, ela contrata também um seguro de vida. Vamos lá. Aí a pessoa ficou vegetando. Ela vai receber os dois, tanto na parte do seguro de vida da empresa, como na parte do RC empregador do invalidez? Ela recebe 2 vezes? Sim, é paralelo. Não tem nenhuma relação um com o outro. Entendi. Né? A parte do empregador, óbvio, né? O segurado ele vai ter que, né, tem que conversar, sentar com a seguradora, o segurado entender a culpa dele, e aí vocês já partiriam para um acordo em vez de esperar ir para a justiça. Você vai ter sinistro de empregador que no fim da história não vira sinistro porque a pessoa às vezes morre e não tem familiar nenhum para reclamar. Você vai ter situações que ninguém nem sabe que ele morreu, né? No caso do RC, só em caso de ação judicial, né? Não necessariamente. O seguro de RC, ele é reembolso ao segurado por sentença judicial transitada em julgado, que significa que não cabe mais recurso, né? Pode ser em primeira, segunda, terceira instância, não importa. A partir do momento que não cabe mais recurso, é considerado transitado em julgado, ou acordo expressamente autorizado pela seguradora. Então, você tem os 2 cenários. E as seguradoras sempre vão tentar, a partir do momento que ela entende a culpa do segurado, ela vai tentar ir pela via do acordo. Tem segurado que não aceita, por mais que ele saiba que a chance dele perder na justiça é grande, ele não aceita fazer um acordo. Né? E aí você tem alguns clausulados que dizem o seguinte: se o segurado não quer fazer o acordo, mas o terceiro queria fazer o acordo e a seguradora entender que é mais vantajoso para ela o acordo naquele momento, ela pode chegar, segurado, terceiro e seguradora, a qual seria o valor, R$500 mil, que seja, pode deixar o caso ir para a justiça, mas a cláusula vai dizer o seguinte: se no final do processo o sinistro for maior que 500 mil, a diferença é do segurado, porque ele que quis correr o risco de fazer isso na justiça. Entendi. Tem clausulado que prevê isso e tem clausulado que não prevê. Se o segurado não quiser fazer o acordo, vai para a justiça e aí é o tempo que for.
né? A gente tem sinistros de RC, a média se resolve em 7 anos na justiça, tem sinistros que levam mais tempo. A gente tá pagando sinistros de 15 anos atrás, 20 anos atrás, então é o tempo da justiça, né? Perfeito. Para a seguradora e para o corretor é sempre mais vantajoso a parte do acordo, porque é sinistro a menos para você cuidar, para administrar, menos estresse, então é sempre melhor a parte do acordo. Tem sinistro de RC, perdão, fala. Eu não sei se você vai falar sobre isso, mas está falando dessa parte de trabalhista, né? O RC, práticas trabalhistas indevidas, não tem nada a ver com essa de empregador. Não, isso é um seguro que entra em linhas financeiras, e aí ele cobre a parte de horas extras, reclamação de hora extra não paga, assédio moral, promoção que não foi dada, a pessoa trabalhava como gerente, mas não tinha cargo de gerente. Então isso fica no produto, dentro da linha de linhas financeiras do mercado, tá? RC Produtos, né? Então basicamente toda empresa que fabrica algo vai querer uma pólice de RC Produtos, que o RC Produto ele cobre dano material corporal causado por defeito do produto, né? O fato do produto não ter o desempenho esperado não é um risco coberto, mas o produto defeituoso que vier a causar um dano material corporal é objeto da cobertura de RC Produtos. Tá? A gente tem um seguro para cobrir isso, né, Ju? O que, Rô? O Repentir para fazer a parte de quando ele não atinge a especificação desejada. Isso é muito específico para empresas de cimento e concreto, né? Tem uma cobertura que é muito difícil conseguir no mercado, ela é cara e poucas seguradoras oferecem, que é uma cobertura para a indústria cimenteira. Quando você coloca concreto numa laje, né, eles fazem teste a cada 7 dias, 7, 14 e 21 dias, eles vão testando se o concreto vai atingir a resistência esperada. Né? Então, quando uma empresa compra concreto, né, do fabricante, ela especifica qual o tipo de concreto, que carga vai ter que aguentar, e aí eles vão testando, eles colocam, as betoneiras vão chegando, eles vão colocando na obra e vão fazendo marcações para testar se aquele concreto atinge a resistência esperada. Se ele não atingir, você vai ter que demolir aquela parte e fazer de novo. O fato do concreto não atingir o desempenho esperado, ele não é um sinistro de RC Produto, né? Ele ali, quietinho, né? Ele não causou um dano material ainda, né? Óbvio que se terminar de construir o prédio e colocar a carga, a chance do prédio cair é enorme. Mas se o engenheiro responsável pela obra sabia que o concreto não ia atingir a resistência esperada, não ia suportar a carga esperada, ele não pode ser negligente e continuar a obra, né? Que aí vira crime. Agora, vamos supor que ele não soubesse, no fim da história, né, termina o prédio corre risco de desabar. Essa parte, né, de você ver que o concreto não atingiu o desempenho esperado, não vai conseguir suportar a carga esperada, você vai ter que demolir e pôr outro concreto. Isso pode ser um risco coberto dentro do RC, pela cobertura que o Rodolfo falou de Repentir, que é basicamente demolição e reconstrução, né? Não tem uma tradução exata, mas essa é a ideia. Então, seriam os custos para você demolir todos os pedaços ou todas as lajes que tiveram problema e refazer. Mas é bem cara essa cobertura e bem difícil conseguir no mercado. Tá? Bom, falei rapidamente de produtos. Obra civil, instalação e montagem. Então, é o seguro de RC para as obras, né? A gente pensa em obras de reforma de shopping, obras de prédios comerciais, residenciais, túneis, metrô, pontes, viadutos, construção de ferrovia. Então, é possível você fazer a pólice por obra ou para todas as obras, se você estiver falando com a construtora em si, né? Poucas são as construtoras no Brasil hoje em dia que tem uma pólice para amparar, tipo uma pólice guarda-chuva para todas as obras. No passado até tinham, hoje em dia não é normal. Você vê mais a pólice por apólice, até porque essa parte de obras está meio parada, né? Desde o Lava Jato caiu muito a quantidade de obra e com essa crise do corona nem se fala. O número de obras reduziu bastante, mas são os danos causados a terceiros durante a execução desses serviços. Então você vai fazer um túnel, você vai talvez tenha rebaixamento de lençol freático, às vezes é um lençol freático que tem 10 quilômetros de extensão, então você tirando água aqui para fazer o túnel pode desabar coisa a 10 quilômetros de distância.
Isso seria um sinistro coberto numa apólice de RC Obras, desde que tenha cobertura de fundações. Você tem vários cenários, eu posso ficar 10 anos falando de cenários de sinistro de obras. Então, depois o Rô pode nomear quais foram as modalidades que vocês tiveram mais dúvidas ou mais interesse, e a gente pode fazer um segundo call mais detalhado nesses casos, senão eu vou comer todo o horário de vocês. A apólice de prestação ou cobertura de prestação de serviço local de terceiro, já dei o exemplo no começo, falando da empresa de manutenção de ar-condicionado. Então, basicamente, são operações do segurado que ele executa fora do local dele, né? No local de um cliente, no local dentro de um armazém de uma outra empresa. Você tem clientes que o papel deles é fornecer funcionário para trabalhar na operação de outra empresa. Então você tem uma série, por exemplo, Mercado Livre, ele contrata funcionário terceirizado para trabalhar dentro dos armazéns dele, né? Então essa empresa que terceiriza o funcionário, ela precisa dessa cobertura de prestação de serviço local de terceiro, tá? Estabelecimento de hospedagem, bares e restaurantes. A diferença dessa cobertura para o RC Operações é que em estabelecimento de hospedagem, bares e restaurantes, você vai ter uma cobertura automática que é o fornecimento de bebidas e comestíveis, que no RC Operações normal não tem. Então, se você emitir uma apólice para um restaurante com a cobertura de estabelecimento comercial e industrial só, intoxicação alimentar não vai ter cobertura. Tá? Então, vocês precisam tomar cuidado para eleger a modalidade certa. O estabelecimento de hospedagem, bares e restaurantes, a diferença é basicamente fornecimento de bebida e comestível no local segurado. Tá bom? E aí tem mais um caminhão de coberturas. Eu trouxe as principais para vocês. E aí depois, como eu falei, o Rô pode ver quais são as que geraram mais dúvida. Eu posso responder por e-mail também, não tem problema. Tá fazendo sentido? Beleza. Sim, Bem legal. sim. Seguro de RC, ele tem duas modalidades normais, tá? Na verdade, são 7, né? Pensando em Europa e Estados Unidos, tem 7 modalidades, mas aqui no Brasil são 2. Ocorrência e reclamação. A base de ocorrência é o gatilho normal de qualquer apólice de seguro. Então, seguro de property, seguro de engenharia, vocês não vão falar qual o gatilho, né? Vocês sabem que a apólice que vai responder pelo sinistro é a apólice de quando aconteceu o dano, né? Então, o RC é a mesma coisa. A apólice à base de ocorrência, a apólice que vai responder pelo sinistro é a apólice da data da ocorrência do sinistro. Uma apólice à base de reclamação, ou claims made, que o pessoal usa bastante nome em inglês no Brasil, a apólice que responde pelo dano é a apólice da data da reclamação. E aí, se a gente pensa muito com a cabeça de property, você fica, peraí, mas como é que o cara tem um sinistro e não sabe que teve sinistro e vai demorar para avisar? Tem situações que isso acontece, principalmente você pensando em RC produtos. Você pode pensar em produtos alimentares, produtos farmacêuticos. Às vezes a pessoa consome aquele produto sem saber que ele tinha um problema e ela vem apresentar as consequências no futuro, né? Falando em remédio, pode levar 5, 10, 15 anos para a pessoa descobrir que ela sofreu um dano quando ela tomou aquela medicação, né? E aí, supondo que a pessoa, nesse caso do remédio, ela tomou um remédio que tinha um problema, não soube daquele problema na época, passou 10, 15 anos, foi tentar engravidar, descobriu que estava estéril. Aí pesquisa, descobre que foi aquela medicação, e aí, né, com o perito você consegue descobrir essas coisas, se descobre que aquela medicação naquele ano teve uma série de lotes com problemas. Por exemplo, uma coisa bacana, ranitidina, remédio para estômago, no começo desse ano teve um recall da ranitidina de todas as fabricantes do Brasil, porque ela tinha um produto químico, algumas delas tinham uma matéria-prima que veio com um composto químico que é cancerígeno. Então, em teoria, todo esse produto, a Anvisa determinou o recall de todo esse produto. Pode ter gente que não viu o recall, e, tipo hipocondríaco, tipo eu, guardou uma caixa de ranitidina em casa e foi tomando aquilo, né, caixa que eu digo, várias caixas, né, uma caixa de plástico grande com várias caixas dentro. E foi tomando aquilo ao longo do tempo e desenvolveu o câncer. Lá na frente, na hora de pesquisar, descobre que o câncer veio dessa ranitidina, né, que estava contaminada. 5 anos depois, que seja, 10 anos depois, aparece o câncer e se faz essa conexão com a ranitidina. Se a indústria farmacêutica daquela ranitidina que eu tomei tinha uma apólice à base de ocorrência, então vamos estipular datas para ficar claro. Eu tomei o remédio em 2020, eu descobri o câncer em 2030.
Se a indústria farmacêutica tinha uma apólice à base de ocorrência, a apólice que vai pagar o sinistro é a apólice de 2020, porque foi quando eu tomei o remédio. Se a indústria farmacêutica tem uma apólice à base de reclamação, que ela vem renovando bonitinho todo ano, mantendo a retroatividade dela, e já explico isso, a apólice que paga o sinistro é de 2030, é de quando eu entrei com a reclamação contra a indústria farmacêutica. Mas o que isso faz diferença? Vamos lá. Em 2020, a indústria farmacêutica tinha 10 milhões de limite e uma franquia de 50 mil reais, só para facilitar. Em 2030, ela tem 100 milhões de limite e uma franquia de 1 milhão de reais. Em termos de franquia, aparentemente ela perdeu, mas se a minha ação judicial for de 15 milhões, na apólice de 2020 ela não teria cobertura, porque só teria os 10 milhões, né, e a minha ação é de 15. Em 2030, que ela tem 100 milhões de limite, os 15 milhões teriam cobertura. Então, a apólice de reclamação, ela é boa para a seguradora, porque a seguradora teve chance de ir revendo as suas termos e condições, franquias, com o passar do ano. Ela é boa para o segurado, porque ele teve chance de ir atualizando a importância segurada e o escopo de cobertura da apólice dele. Então, pode ser que em 2020 ele não tivesse cobertura de RC Produtos, mas em 2030 ele tem. Então, em 2030 ele tem a cobertura para esse sinistro. Mesmo que quando eu não tomei quando eu tomei o remédio, ele não tinha cobertura. O principal negócio nessa apólice de reclamação é a retroatividade. Tem que tomar cuidado. Então, quando eu faço uma apólice de reclamação, o primeiro ano dela, ela é igualzinho uma apólice de ocorrência. Primeiro ano, sinistro ocorrido e reclamado dentro daquela vigência. A partir do segundo ano, eu falo o seguinte, é uma apólice à base de reclamação com retroatividade desde 2020. Então, eu estou lá em 2030, uma apólice à base de reclamação com retroatividade desde 2020 para todas as coberturas. Tá? O que significa? Tudo que ocorreu de 2020 até 2030 passa a ter cobertura na apólice de 2030. Por que ela é boa para vocês? Porque a chance de você perder essa conta para outro corretor ela é menor, porque são poucas as seguradoras que aceitam comprar a retroatividade de outra seguradora. São poucas seguradoras que podem comprar retroatividade, tá? De outro modo, talvez seja um pouquinho, né, pegadinha para vocês, também fica difícil vocês moverem essa apólice de seguradora, né? Então, tudo tem o lado bom e o lado meio complicadinho. Os corretores, no geral, não gostam de apólice à base de reclamação por causa da dificuldade de mudar de seguradora por causa do tempo de retroatividade. Mas, para a seguradora, é um gatilho muito interessante. Outro motivo, a apólice à base de ocorrência nunca morre, né? Então, eu posso estar aqui em 2020 e respeitando os prazos de lei, né? Então, você tem prazo de prescrição do sinistro. Então, a partir do momento que o terceiro conhece o dano, ele tem um prazo que ele pode reclamar contra quem causou o dano. Pelo Código Civil, são 3 anos. E, de novo, é a partir do conhecimento do dano, né? No caso da indústria farmacêutica, do exemplo que eu dei, eu só conheci o dano em 2030, quando eu descobri a causa do câncer. Né? Então, a partir de 2030, eu ainda teria mais 3 anos para entrar com a ação judicial contra a indústria farmacêutica. Se for a relação de Código de Defesa do Consumidor, esse prazo chega a 5 anos. E dependendo da interpretação da Justiça, por ser uma coisa ligada à medicina, pode chegar até 10 anos. Então, tem várias pegadinhas aí. Prazo de prescrição é importante vocês terem conhecimento. E o segurado com a seguradora, ele tem 1 ano para avisar o sinistro. Então, brincando, aí são 4 anos. Da ocorrência do dano até chegar ao sinistro, pode chegar até 4 anos. Mas não costuma demorar tanto. Mas é importante vocês terem isso em mente. Então, eu estou aqui hoje em 2020, tem horas que eu recebo sinistro de apólice que eu deixei de renovar em 2016. E o sinistro aparece agora. Porque a ação judicial demorou para ser notificada ao segurado, porque ninguém conseguia encontrar o segurado para entregar a notificação da ação judicial. Então, eu estou aqui em 2020 recebendo o sinistro de apólice que eu já nem estou nela, já deixei sair da apólice em 2016 e ainda recebo o sinistro até hoje. Então, eu brinco que a apólice de ocorrência nunca morre. A apólice à base de reclamação... Oi, pode falar. Uma dúvida, é o Brito aqui. Pelo que eu entendi, você tem 2 modalidades, como você botou aqui, ocorrência e reclamação, onde reclamação é melhor para a seguradora, teoricamente, porque ela tem um controle maior de previsibilidade, enfim, ela consegue trabalhar melhor. Aí a ocorrência é um pouco mais uma caixa preta ali, você fica meio que imprevisível, porque a qualquer momento pode chegar.
dado que eu tenho essas duas características de gatilhos, por assim dizer, isso é escolhido para cada apólice, certo? Para cada risco ou não? Eu posso ter uma ou outra? Pode, né? Pode. Tá. E a fora do pergunta Brasil, final você pode é misturar basicamente, os gatilhos. tem diferença de taxa quando eu coloco as duas, uma frente à outra, dado que uma é melhor para a seguradora porque causa mais previsibilidade e outra é mais caixa preta, isso influencia na taxa ou não? Olha, antigamente tinha, tá? Se você pegasse o prêmio de uma apólice à base de ocorrência e fosse fazer ela naquele ano a base de reclamação, você costumava ver 15 a 20% de desconto. Mas isso era uma regra da época do IRB, monopólio. Hoje em dia é meio terra de ninguém, né? Então eu não vejo muita clareza, assim, muito nítido no mercado essa diferença de prêmio. E aí depois que a partir do 4º ano da apólice à base de reclamação, ela já não tem mais desconto nenhum. Então você não vai ver muita diferença de prêmio, por mais que seja mais vantajoso para a seguradora. Óbvio que se você falar para a seguradora hoje, cota, essa indústria... Perdão, rapidinho, só para eu dar uma tossida aqui. Ai, ninguém merece, desculpa. É óbvio que se você falar para mim hoje, Ju, cota essa indústria química ou essa indústria farmacêutica para mim, a base de ocorrência e a base de reclamação. Óbvio que eu vou ter que mostrar para você a vantagem da reclamação, eu vou te dar uma diferença de prêmio, né? Mais barato a reclamação naquele momento. Mas se você pedir para a Chubb cotar a ocorrência e para a Allianz cotar a reclamação, a chance de você ver diferença de prêmio vai ser mínima, né? Mas você vai ver quando você pedir para a mesma seguradora naquele momento fazer essa cotação. Que vai tendenciar para reclamação por ser melhor para a seguradora na colocação do risco. Sim, com certeza. E tem atividade que, principalmente as seguradoras multinacionais, elas não vão poder te apresentar a base de ocorrência. Então, eu não posso fazer farmacêutica à base de ocorrência, né? Por definição do Grupo Allianz, eu só posso fazer a base de reclamação. Alguns tipos de indústria química, eu não posso fazer a base de ocorrência. Então, tem essa questão também. Tem seguradora que vai te falar, cara, eu não posso te apresentar ocorrência nessa atividade. Ou você vai ver o seguinte, a atividade que você está me pedindo para cotar ocorrência e reclamação, eu, analisando o tipo de risco, não vejo muita chance de reclamação ser vantajosa para aquela atividade, porque a chance do sinistro aparecer com muito tempo, do sinistro ser avisado muito tempo depois da data da ocorrência é mínima. Um shopping center, a chance de você demorar demais para saber de um sinistro de shopping é pequena. A pessoa caiu, né, se machucou na escada rolante, é quase automático. O segurado vai saber e ele vai avisar a seguradora. Né? Agora, é mais produto químico e farmacêutico, né, que você tem essa questão. E uma outra que seria um sonho são as concessões, rodovia, energia, água, esgoto. Seria um sonho fazer a base de reclamação, o mercado não deixa, né? A maioria das seguradoras continua cotando ocorrência, mas cai naquela coisa de eu estar 5, 6 anos fora do risco, ainda recebendo sinistros de 5, 6 anos atrás. Então, tem algumas atividades que compensaria muito que o mercado só fizesse reclamação para o mercado segurador. Para a corretora, como a gente tinha falado, às vezes é meio pegadinha, porque para vocês mudarem de seguradora fica mais difícil conforme a retroatividade vai crescendo. Perfeito, obrigado. Juliano, em relação a sinistro, tá? Então, eu sou segurado, eu tinha 5 anos atrás uma apólice de ocorrência e hoje eu tenho uma de reclamação, tá? E surge esse sinistro de 5 anos atrás. Eu vou reclamar para qual apólice? Então, se a sua apólice à base de reclamação não tem nenhuma retroatividade, é a sua apólice de ocorrência 5 anos atrás. Se a sua apólice de reclamação você conseguiu negociar com a seguradora, e isso é possível, que apesar de ser o primeiro ano dela, ela tivesse retroatividade de 5 anos atrás, então é a apólice de reclamação de hoje em dia. Tá? Tudo depende da sua retroatividade. Depende da retroatividade. Se sua apólice de reclamação não tiver nenhuma retroatividade ao primeiro ano dela, vai ser a sua de ocorrência de 5 anos atrás. Obrigado. Você vai ter situações, se você tiver esse cenário de reclamação com retroatividade, ainda tiver uma apólice de ocorrência daquela época, se isso for informado para a seguradora atual, ela pode forçar que você vá na apólice de ocorrência, ou pelo menos forçar a concorrência de apólice, para você ter as duas gatilhadas. Então é bem específico, assim, vai depender do sinistro e de todo o cenário. Ok, obrigado. Tá bom? Boa. De nada. E aí, alguns exemplos de sinistro. Desculpa as fotos, gente. Sinistro de RC é ruim, principalmente com a parte de dano corporal.
Então, assim, se quiser, tem umas para mandar também, Rodolfo curte. Eu adoro, eu sou meio sanguinária, eu adoro essas coisas. Tinha uma funcionária minha que passava mal. Eu falava, não abre tal arquivo, senão você vai desmaiar. Ela ficava pálida, a Bruninha, Rô. Ela passava mal com sangue, com essas imagens ruins. Bom, aí eu trouxe alguns exemplos de sinistro. Eu já fui dando durante a apresentação, que eu acho que assimila mais. Mas, assim, concessão de energia. E aí eu dei 2 cenários aqui, né? O sinistro, o incêndio na mata. Isso... Vocês veem na Califórnia, todo ano passa na TV, né? Aqueles incêndios gigantescos na Califórnia, na Austrália. Sim. Grande parte desses sinistros são causados por empresas de transmissão de energia, né? Então, o que acontece? Não é só o fio de alta tensão que caiu na floresta ou no mato e pegou fogo. A linha de transmissão, a energia passando, ela gera um campo em volta dela. E se o mato que estiver embaixo, e as empresas de energia elas têm obrigação, né, de cuidar do mato que passa embaixo da linha de transmissão. Se o mato estiver seco, ele pode entrar em combustão espontânea só com essa energia, esse campo que é gerado em volta do fio de alta tensão, né? Você tem algumas vezes, o segurado ele não consegue a área particular, apesar ele tem a faixa de servidão onde a linha está instalada, mas tudo que está em volta é particular, e aí ele tem que ter autorização do dono da terra para entrar e fazer a manutenção. Se ele não consegue a autorização, por qualquer motivo que seja, e tem um incêndio, esse vai ser um sinistro que vai ficar lá na justiça, de quem que é a culpa, porque eu queria entrar e fazer a manutenção, o dono do terreno não deixou, agora ele está reclamando do sinistro. Esse é um sinistro complicado, e aí vai depender do juiz decidir de quem que é a culpa. Mas, em linhas gerais, esses incêndios, eles acontecem porque o segurado... O funcionário foi lá, ninguém foi ver se ele fez a poda direito daquela área, ou o segurado errou o timing de fazer a poda, ou caiu o fio de alta tensão, né? Foram fazer manutenção, o fio caiu e energizado e começou o incêndio. Você tem a questão de poluição súbita, né? Esses incêndios eles causam bastante fumaça, ainda dependendo da área onde eles estão, essa fumaça ela é tóxica, ela pode fazer mal para as pessoas, uma série de pessoas vão parar no hospital, mesmo que não morram, né? Você vai ter todo o custo dessas pessoas no hospital. O SUS vai mandar a conta para o segurado. RC empregador é muito comum, né? O fio de alta tensão cai, pega quem está embaixo e, enfim, a pessoa morre eletrocutada. E da vaca, lembra da vaca? A vaca do Bradesco, sim. A vaquinha de alguns 20 milhões de reais, era a vaca premiada. Se vocês olharem o seguro de RC de concessão de energia, hoje em dia ele tem uma exclusão para animais ditos de raça pura. Então, esses animais com certificado, né, que todo mundo sabe a procedência, que o pessoal faz leilão e custa 20, 30 milhões uma vaca, normalmente eles estão excluídos do seguro de RC. Ele vai ser reposto ao preço de um animal normal, né? Não tem prêmio, que não tem raça pura, nada disso. Custo normal, eu não sei quanto custa uma vaca, desculpa se alguém souber, mas ele vai ser reposto ao custo normal da vaca. Tem muita morte de animal nesse cenário de concessão de energia. E gente que sobe no poste por N motivo, seja para fazer gato, seja para o que for pegar pipa, ou o pessoal empinando pipa, a pipa acaba batendo no fio e a criança morre. Então tem uma série de cenários aí. Concessão de energia tem sinistro para dar com pau. É muito sinistro. É muito caso e casos muito graves. Fio de alta tensão que cai em cima de carro, que cai em cima de ônibus escolar. Enfim, dá para ficar vários dias falando de sinistro de concessão de energia. Deixa é uma atividade pergunta, extremamente gravosa. Fala, Rô. A gente tem um cliente aqui hoje que é de telecomunicações, tá? E ele tem umas BTS, umas antenas que ficam em algumas áreas, eventualmente de reserva florestal, enfim, ou em fazendas para fazer a parte de transmissão, né? Quando você bota ali a antena ali, você tem a cobertura. Se essa antena causa um incêndio, isso está coberto dentro do seguro? Se ele aluga Sim. essa área dentro da área, mesmo que seja uma reserva ambiental? Sim. Então, vamos lá. Se é uma reserva ambiental pública, a pólice de RC normal ela não vai cobrir. Então, o segurado precisaria de uma pólice de dano ambiental, que é outro ramo de RC. Né? Porque aí na pólice de dano ambiental você vai ter danos à fauna, flora, biota e essas coisas. Agora, se é uma reserva que, enfim, tem um proprietário, uma pessoa jurídica que é dona daquela área, sim. Eu não sei dizer se a antena de celular causa incêndio, sinceramente, mas teria. Pode ter um curto-circuito, né, na verdade, né? Você pode ter um curto-circuito que
você não fez a manutenção direito e aí começou a pegar. Hoje qualquer coisinha pega fogo, né? Então, principalmente nessa época até do ano. trouxe, como a gente já tinha falado um pouco de concessão de telefonia, até trouxe, esse prédio não é o do incêndio, o do sinistro em si, mas eu trouxe um sinistro de telefonia para falar. Foi de um concorrente nosso. A empresa foi aqui no Brasil, tá? A empresa de telefonia, ela tem aquela série de prestadores que trabalham para ela, fazendo manutenção, instalação e etc. Ela foi instalar uma antena no topo de um prédio e para fazer o serviço de instalação, não sei porquê, o pessoal desconectou o para-raio. Terminaram a instalação da antena e foram embora. E deixaram lá o para-raio desconectado. Caiu um raio, obviamente, em cima do prédio, porque Murphy existe. Caiu o raio e teve um incêndio no prédio inteiro. Queimou o prédio, né? E aí depois, quando foi averiguar a causa, descobriu que o para-raio estava desligado. E foi o pessoal da empresa de telefonia que desligou. Então, são coisas que a gente não vai pensar, né? Quando você pensa em telefonia, você pensa em campo eletromagnético, você pensa em antena caindo de cima do prédio na cabeça de alguém. Enfim, você consegue viajar em vários tipos de sinistro. Agora, um incêndio porque o para-raio ficou desligado, esse é realmente especial, né? Então, vale a pena pensar. Nesse caso específico, não foi a antena que causou incêndio, foi só o para-raio que ficou desligado. Então, são coisas muito... Normalmente, sinistros grandes, eles são uma conjunção de coisas e são coisas simples que foram feitas errado, né? Aquele do incêndio que eu falei no começo do call lá do Grupo Ultra foi a troca do equipamento de corte. Tinha que ser usado o equipamento de corte que jogava água em cima da serra para não gerar faísca, só que como demorava demais o serviço, o funcionário foi lá e trocou por um equipamento, uma maquita, coisa do gênero, que gerava faísca. Foi isso que começou um incêndio que durou 9 dias. Então, é delicado o sinistro de RC. Eu trouxe um sinistro de shopping, né, alagamento aqui nesse caso. Esse caso pegou o estacionamento todo do shopping. Então, se vocês têm uma apólice de shopping com cobertura de guarda de veículos, com adicional de alagamento e inundação, aí sim esse cenário de dano aos veículos de terceiros teriam cobertura. Tá? Mas vocês têm que tomar cuidado. Não é uma apólice simples de shopping. Ela tem que ter o guarda de veículos e ela tem que ter alagamento e inundação ligado ao guarda de veículos. E é óbvio, né? Se o seu cliente tem o risco, vocês vão ter que pedir a cobertura. Quando vocês pedem essa cobertura de alagamento e inundação, como ela não é muito comum, acende a luz vermelha do subscritor. Então, também tem a chance de vocês não conseguirem a colocação no mercado, ou se conseguirem com uma franquia muito alta. Então, vale a pena, talvez, cotar com e sem e deixar para o segurado decidir, cara, é isso que vai custar mais o teu seguro para ter cobertura, mas você tem 300 carros ali expostos, faz uma conta média de 100 mil reais ou 50 mil reais cada carro e faz aí a conta e vê se vale o risco. Mas vocês teriam o papel de apresentar pelo menos as duas opções. A seguradora, muitas delas não vão nem aceitar, porque se você está pedindo é porque o risco existe e então vai ser uma colocação difícil, mas vale a pena prestar atenção nesse tipo de exposição. Tá? Você vai ter também o alagamento e inundação de shopping na cobertura básica, porque você pode ter situações que o cano a tubulação do shopping rompe, seja de água, seja de esgoto, e aí ela inunda as lojas naquele piso, né? Ou, enfim, todas as lojas que estiverem dali para baixo. Então, vocês precisam dessa cobertura também na básica de shopping, pensando nos lojistas, tá? Normalmente, tubulação de água e esgoto é 100% responsabilidade do shopping, e se ela rompe, o shopping vai ter que indenizar quem foi afetado. Tá bom? Perfeito. Temos aí um sinistro famosíssimo, né, da Brumadinho, rompimento de barragem. Então, depois teve Samarco em 2015, Brumadinho em 2019. Depois desse sinistro de 2019, praticamente todas as seguradoras do mundo pararam de dar cobertura para barragem de mineração. Que eu saiba hoje, AXA e Chubb são as duas aqui no Brasil que ainda dão, mas com franquias muito altas e uma análise de risco aí que eu não consigo nem comentar. Mas tirando essas duas, linhas gerais, mineração não consegue mais cobertura para barragem. Ainda mais porque depois desse evento a gente viu outros tantos acontecendo, né? Agora a mídia aprendeu, toda vez que rompe qualquer tipo de barragem sai na mídia. E, então, assim, esse nem preciso falar muito, que vocês acompanharam na mídia, como foi, como é triste. E são sinistros extremamente demorados para se regular, tá? Samarco ainda está em regulação, Brumadinho nem começou, só para vocês terem uma ideia.
de demora nesse tipo de sinistro desse porte. Tá bom? E, na verdade, né, Ju, assim, a gente tem alguns rompimentos pequenos. Acho que a Hydro teve um pequeno vazamento. Não sei se você chegou a ver esse vazamento. Assim, então, você toda hora tem um vazamentozinho de barragem. Não é só os catastróficos, né, que nem esses dois aqui, que foram os maiores do mundo, né? Mas você tem pequenos, que já fazem um estrago bastante grande, ou no rio, ou em algum outro lugar. Não precisa matar gente especificamente, né? Mas são sinistros Exato. sempre bem difíceis de regular também. Samarco, por sorte, não matou ninguém, né? Samarco, aquilo foi uma bênção, ninguém morreu. Agora, Brumadinho, foram mais de 300 pessoas, infelizmente. Esse é o Grupo Ultra, que eu já falei para vocês desse sinistro, né? Foi cruel, foi na Páscoa. Eu nunca vou esquecer. Ai, Senhor. Então, esse eu já comentei para vocês como é que era. E esse é um sinistro que é uma cobertura que eu raramente vejo dar sinistro, mas eu recentemente vi uns 2 dele, eu acho que já é o terceiro. Passou na mídia semana passada ou retrasada, não sei se vocês assistiram. Caminhão transportando pá eólica. Eu não sei o que aconteceu com o caminhão, que ele desgovernou e a pá caiu em cima de um carro. E pai e filho faleceram. Essa é a cobertura, é uma cobertura que todo mundo pede, todo mundo dá, assim, à torta e à direito, chama subsidiária de mercadorias do segurado quando transportada por terceiros. Não cobre dano à pá, não cobre dano ao caminhão, mas cobre o dano que essa mercadoria, no caso a pá, causar um terceiro. E nesse caso foi esse carro que ela caiu em cima. Teve um sinistro que eu já vi, bobina de aço que rolou para cima de carro, já vi sinistro de um container que tombou em cima de um carro, quando o caminhão foi fazer a curva, o container tombou. Então, acontece de vez em quando. Em teoria, a gente precisaria saber, do ponto de vista de subscrição, que tipo de mercadoria é transportada, quais são os modais, se é terrestre, aéreo, marítimo, quantidade de viagens. Só que, infelizmente, o mercado parou de fazer essas perguntas e a cobertura é dada a esmo. Então, enfim, fica aí um sinistro de uma cobertura rara. Vocês têm dúvidas? Tive que falar que eu tinha pouco tempo, quase que acabei cravado, né? Cadê? O que a gente mais quer ouvir sobre sinistro, né? Exemplos de sinistro, porque eu acho que o RC, na verdade, ele não é trivial, né? Você tem vários tipos de situações que podem virar sinistro e cada sinistro é uma experiência nova, né? Que você vai ter ali. Então, acho que é legal trazer essa forma de apresentação com exemplos, enfim, com tudo que a gente pode encontrar aí pelo caminho. Vamos deixar aberto aí 5 minutinhos para pergunta. Não sei se alguém tem mais perguntas, acho que foi bastante interativo, mas ver se alguém tem mais perguntas aí. Qual que é o segmento que mais sofre com a atividade de sinistro no RC? Setor automotivo, quando você fala de recall, alimentos e bebidas, o que tem mais impacto? Não em quantidade de indenização, que aí a gente pega caso de Vale, Brumadinho, essas coisas, mas em volumes mesmo. Número de sinistros, você fala? Isso, exato. Olha, começa o empregador, né, que a gente, desculpa a palavra, né, no meio de subscrição a gente fala que é um câncer do mercado, que só cresce. O empregador disparado é o que mais dá sinistro. Depois, em quantidade, você vai ter concessão de rodovia, tem muito sinistro. Concessão de energia, tem muito sinistro. Shopping, supermercado, tem muito sinistro. Principalmente, a maioria é queda de pessoa ou fica preso em escada rolante, são as coisas que mais acontecem. Que mais? Acho que em quantidade são mais esses. Até o recall automotivo, eu não digo que ele tem a quantidade, acho que foram uns 200 no mundo ano passado. O problema são os valores, né? O recall automotivo ele costuma ter valores muito altos. Aquele da Takata Petri, que é super famoso, se vocês jogarem no Google, Airbag Takata Petri. Eu vi uma matéria aqui dentro da GCS, ela vai sair para o mercado, acho que semana que vem, pela área de comunicação, vai sair no LinkedIn, etc. Aquele da Takata, acho que ele está desde 2002 fazendo recall desse airbag. Foram 70 milhões de carros no mundo inteiro. E entre recall e foram 300 pessoas feridas, 20 mortas. Entre mortos, feridos e custos de recall foram mais de 20 bilhões de dólares gastos na Takata Petri. Nossa. E pasmem, o seguro de RC da Takata Petri do Brasil é emitido normalmente com um prêmio ridículo, com uma franquia ridícula. Então, eu não sei, às vezes eu acho que o pessoal aqui no Brasil, eles vivem num mundo de Nárnia, porque tem cada risco nervoso com os prêmios que eu fico assustada.
que é de arrepiar o cabelo. Legal. Mas em volume são esses casos que eu te falei. E para produto, o que sai com frequência? É alimentos e bebidas? É produto farmacêutico? Farmacêutico até que não, sabia? Farmacêutico, eu não vejo muito sinistro no mercado. A gente já teve algumas apólices aqui. A maioria delas hoje está aí na Chubb ou na AXA, enfim. Mas não é aqui no Brasil, pelo menos não dá muito sinistro. Lá fora, sim, na Europa e Estados Unidos dá bastante sinistro nervoso. Assim, não é quantidade, mas quando dá é pesado. É sinistro para 200, 300 milhões de dólares. Aqui no Brasil não dá. A gente vê bastante sinistro de produtos na indústria alimentícia, sim, verdade. Né? A gente vê mais casos na indústria alimentícia. Tem o todinho, né? Tem o famoso todinho com soda cáustica, não tem esse? Sim. A soda cáustica é um produto que vai normalmente no leite de caixinha, no todinho. É comum, ela é usada para aumentar a durabilidade do produto, é por isso que tem validade tão grande, né, de meses. Então, ela é um produto comum, só que algumas indústrias, acho que hoje em dia está mais controlado isso, mas algumas indústrias usavam soda cáustica para render mais, né, dar volume, mais quantidade de produto final. E algumas colocando mais água no feijão. Exatamente. Algumas andaram errando a mão e várias pessoas apareceram com queimadura na garganta, enfim. Teve um caso do todinho que não foi soda cáustica, foi sabão. Eles usaram o sabão que eles usam para limpar o equipamento. Faltou fazer o último ciclo de lavagem do equipamento e aí o funcionário começou a produção antes de fazer o último ciclo de limpeza do equipamento. E aí aquele lote de todinho saiu com sabão misturado e alterou o gosto e algumas crianças foram parar no hospital. Então, a indústria alimentícia é o que eu mais vejo aqui no Brasil. Tanto assim, eu trabalho com RC há uns 15 anos, eu devo ter visto 5, 6 sinistros de produtos. Aqui no Brasil não é muito comum. Até porque as pessoas também não reclamam tanto. É uma outra mentalidade, né? Você vê mais sinistro de produtos quando é B2B, quando é a empresa fazendo produto para uma outra empresa. Então, eu vi um sinistro uma vez que a empresa fabricava vidro, vendia para fazer janela, né, para condomínio. E aí eu não sei o que eles erraram no processo do vidro, que depois que foi instalado começou a bater o sol, ele começou a craquelar inteiro. E aí algumas das janelas caíram e causaram dano, enfim. E aí esses costumam ser mais altos, são sinistros mais altos. Sinistro de embalagem de alimento também, que às vezes a parte interna da caixa, né, da embalagem, ela não está bem vedada e aí o alimento entra em contato com papel alumínio que vai na caixa e estraga, enfim. Tem alguns cenários aí de sinistro de produtos, mas não tem volume. Porque até então você via muito em produto infantil esse tipo de coisa, né? Mas aí agora começou a ter a parte de cerveja e eu começo a ficar preocupado, né? Quantas outras serão afetadas assim? A gente se preocupa com isso. Sim. É brincadeira. Sim. Tem um produto específico, principalmente para a indústria de alimentos e bebidas, que é chamado de, contaminação maliciosa de produto. O mercado chama de CPI, que é a sigla em inglês para isso. A AXA e a HDI, se eu não me engano, são as mais atuantes nesse produto, que cobririam situações como aquela da Belo Horizontina, que a empresa até faliu, porque é um produto que ele não pensa só no RC, ele não pensa só no recall. O recall é uma cobertura acessória. Ele cobre a despesa de limpeza do equipamento do segurado, ele cobre lucro cessante da fábrica fechada enquanto precisa limpar equipamento, ela cobre recuperação da marca, despesa com mídia para recuperar a marca, despesa de gerenciamento de crise. Tem uma série de coberturas acessórias, mas é um produto caro. E aí, segurado e corretor pedem cotação do mercado e fica esperando o nível de prêmio de uma apólice de RC, que é super baixo. E não é esse nível, até porque o foco é mais o segurado do que o terceiro e o âmbito de cobertura é gigantesco. Então, o prêmio faz jus ao que é coberto. E aí, as pessoas não compram porque acham caro. Mas se a Belo Horizontina tivesse, ela provavelmente não teria falido, porque ela ia trabalhar na recuperação da marca, na mudança do nome da empresa, numa atividade de mídia para depois lançar a nova empresa, enfim. Mas o mercado ainda não descobriu esse produto aqui no Brasil. Show. Uma vez eu estava lendo condições gerais de um RC, eu não lembro, acho que era a AXA, e lá estava colocado como exclusão os danos morais.
É de praxe isso? Muitos clausulados excluem porque ela entra como uma cobertura acessória. Os clausulados all risks, que a AXA, a Chubb, a Allianz, se não me engano, vai lançar o dela em breve, eles dão o dano moral automaticamente, mas só que a maioria das seguradoras, principalmente as que trabalham em pequeno e médio mercado, elas dão como cobertura acessória. Então, você tem que pedir. Ela vai estar como risco excluído na condição geral e depois aparece como cláusula particular mais na frente. É o dano moral sem a cobertura do dano, sem a cobertura do dano material, é isso? Não, dano moral puro não. Dano moral puro você não vai conseguir cobertura, não. Quer dizer, você vai ter situações que você consegue. Tem seguradora que cobre bullying em escola. Então, o bullying, que é praticamente um dano moral puro, ele pode ter cobertura dependendo da atividade do clausulado. Normalmente, dano moral puro não tem cobertura. Já vi cobertura de dano moral puro também em shopping, né? Quando o segurança cisma com alguém, leva essa pessoa lá para aquela salinha e faz tortura psicológica, enfim. Também dá para ter dano moral puro em shopping, mas não são coberturas comuns. Entendi. Gente, acho que a gente vai encerrar aqui, já passamos 10 minutinhos aí. A Ju, se pudesse, ela ficar aí até amanhã falando sobre sinistros e exemplos aí de seguros. Acho que todo mundo tem um pouquinho de dúvida. Acho que depois a gente pode fazer um outro treinamento, de repente especificamente, sei lá, para recall, produto, ou de repente pegando qualquer outra modalidade aí do RC, a gente pode ver, e aí a gente pode fazer ambiental também, que eu acho que é bacana. Ambiental é bem legal. E aí a gente pode fazer um novo treinamento aí, porque eu acho que tem muito assunto dentro do RC e muita coisa que a gente pode trocar experiência aí, tá bom? Ju. Bom, vocês têm meu e-mail, telefone, enfim, se tiver alguma dúvida urgente, fiquem à vontade também para entrar em contato. Presto consultoria gratuita por enquanto. Qualquer dia eu começo a cobrar, mas ainda faço vocês são cobar, ainda faço gratuita. Boa. Muito bom, Ju. Tá bom? Muito obrigado. Ju. Foi ótimo, Ju. Obrigada, gente. Bom dia, bom trabalho. Obrigada.